senhores telespectadores, estamos em Cascais. Estamos em Cascais e este grande edifício que estão a ver ao fundo é uma das primeiras obras do arquiteto Raul Lino. Aliás, lá dentro está agora a decorrer uma exposição sobre Raul Lino. Devo dizer-lhes que Raul Lino é uma das grandes figuras da história da cultura portuguesa no século XX. Eu repito isto, uma das grandes figuras da história da cultura portuguesa no século XX. Bom, e estou a repeti-lo muito intencionalmente, é porque agora está na moda dizer que Raul Lino era realmente um provinciano, era uma figura apagada, um homem que estava contra o progresso. Bom, eu penso que, efetivamente, Raul Lino é um homem do seu tempo, é um homem do século XX. Naturalmente que o tempo passa e na perspectiva dos tempos futuros, é claro, o passado aparece sempre diminuído. E as pessoas que hoje fazem uma crítica, enfim, quase brincalhona da obra de Raul Lino, não têm a perspectiva do que é esse recuo do tempo. Aliás, naquela outra casa que se vê um bocadinho do outro lado, que não é de Raul Lino, é do arquiteto Vilaça, nota-se já o mesmo gosto. E é curioso que esta casa, que hoje é o Museu Castro Guimarães, é anterior ao início da obra de Raul Lino. Bom, eu vim hoje aqui essencialmente para responder a esta questão. Afinal, quem foi Raul Lino? Durante uma grande parte do século XX, mas especialmente entre 1900 e 1940, muita gente, as pessoas que enriqueciam, gostavam de ter uma casa desenhada por Raul Lino. Bom, e não eram só os burgueses opulentos que tinham esse gosto. Havia pessoas muito cultas que admiravam Raul Lino. Eu ainda agora vi, na grande enciclopédia portuguesa e brasileira, um artigo que é da autoria de António Sérgio, e o grande António Sérgio é um dos maiores pensadores portugueses do século passado, isso não há dúvida nenhuma, pois António Sérgio mandou fazer uma casa a Raul Lino, a casa em que ele vivia, e na enciclopédia escreve o seguinte: o seu papel de inovador e renovador foi extremamente brilhante e o seu bom gosto apuradíssimo, as suas ideias novas, o seu critério aprendido nos grandes centros artísticos do mundo, mas castiçamente adaptado a uma tradição rigorosamente portuguesa, provocaram uma verdadeira revolução artística em Portugal. E os elogios continuam. Ainda hoje muita gente quer ter uma casa antiga portuguesa e dizem que isso tem a ver com Raul Lino, o que de facto não é verdade. Raul Lino tentou criar um gosto próprio, um gosto português. A ideia de Raul Lino era o de reaportuguesar a construção da casa em Portugal. Bom, isto porque ele, de facto, via as construções se traduzirem cada vez mais gostos vindos lá de fora. Quando ele chega a Portugal, é o tempo dos chalés. O chalé era uma casinha muito bonita, com uma torrinha, assim, com um telhado e tal. Os chalés, aqui o Estoril encheu-se de chalés. Também é o tempo da arte nova, uma arte com muitos vidros, com muitas vidraças, mas que de facto não dizia nada em Portugal, isso não nasceu em Portugal. As pessoas ricas, para mobilar as suas casas, em vez de encomendarem e comprarem móveis do seu tempo, iam aos antiquários e compravam aquelas cómodas, aqueles oratórios, aquelas papeleiras, aqueles móveis muito antigos de pau santo. Era o tempo do bric-a-brac. Ora bem, Raul Lino tem
tem realmente uma aspiração. Haver uma arte contemporânea do seu tempo, mas uma arte que fosse realmente de raiz portuguesa, que não traduzisse o que acontecia lá por fora. Bom, mas eu prometi que lhes ia dizer quem foi Raul Lino. Ele nasceu em Lisboa no ano de 1879. Este ano, o ano em que se nasce, é importante. O ano em que é importante, porque realmente eu penso que na personalidade de cada um, um pouco como nos troncos das árvores, fica marcado tudo quanto acontece à nossa volta. Como sabem, uma árvore marca os temporais, mata as pancadas que sofreu, os tempos de seca. O tronco registra tudo e a nossa alma é um pouco como o cerne de uma árvore. Raul Lino nasce num tempo de grande progresso em Portugal, 1879. Olhem, nesse mesmo ano, 1879, é um ano importante na história da cultura, porque foi nesse ano que Oliveira Martins publica a sua História de Portugal. A História de Portugal é um dos livros mais fascinantes que até hoje se escreveram sobre a história do nosso país. Pode-se estar de acordo, pode não se estar de acordo, porque é claro, Oliveira Martins via o passado português com os seus próprios olhos, com os olhos do seu tempo. Mas é um livro extremamente brilhante e apaixonante, lê-se de um fôlego. É também o tempo, nesse ano, que um outro escritor, Teófilo Braga, que era professor no curso superior de letras, escreve um livro que são as soluções positivas para a política portuguesa. Bom, as soluções positivas para Teófilo eram a República. Começava nessa altura, quando nasce Raul Lino, começava a desenhar-se o ideal republicano. Mas era um tempo de grande progresso. O caminho de ferro estava rapidamente a chegar a toda a parte. Os portos equipavam-se, os navios a vapor traziam já mercadorias. Portugal crescia a olhos vistos. Olhem, ele nasceu, já lhes disse, 79, no ano seguinte, 80, é o ano do 4º centenário da morte de Camões. O centenário da morte de Camões é uma das grandes festas cívicas que há em Portugal. Parece que toda a cultura portuguesa se mobilizou. É um movimento gigantesco que foi, aliás, já encaminhado no sentido republicano. Mas é esse país a andar rapidamente em frente, esse país a modernizar-se, a respirar avidamente tudo quando vem do estrangeiro. É esse o país que Raul Lino encontra quando entra no mundo. Ele era filho de um homem rico. O pai dele vendia materiais de construção em Lisboa, tinha grandes armazéns e vendia materiais de construção numa altura em que toda a gente estava a construir, porque com os comboios e com as estradas, por toda a parte aparecem casas novas. Ainda não há o betão armado, ainda não há o betão. Mas a venda realmente do tijolo, a venda da madeira, da cal, da areia, da pedra, tudo isso, o homem era rico, muito rico, e, portanto, podia mandar o filho estudar. E deu-se uma coisa curiosa. Quando o Raul Lino, quando o garoto tinha 11 anos, o pai mandou-o estudar para a Inglaterra, porque o pai de Raul Lino tinha uma ideia má sobre as coisas em Portugal. Tinha a ideia, olhem, do tempo em que nasceu, ali pelos anos 30, 1830, 1840, Portugal era olhado como... Havia quem usasse até palavras feias, como um país de cafres, como uma piolheira, um país realmente desorganizado, degradado, atrasado, analfabeto, inculto, buçal. Bom, essa ideia má leva o pai de Raul Lino a mandá-lo estudar logo, aos 11 anos, a Inglaterra. Vai para um colégio perto de Windsor, um colégio católico, onde ele estuda 4 anos. Depois, para prosseguir já num estudo mais profissional, vai para a Alemanha e na Alemanha começa a trabalhar e começa ao mesmo tempo
a frequentar um ateliê de um arquiteto. Bom, mas eu acho que isso terá sido decisivo para a sua vida futura. Carlos Alberto Haupt era uma figura de grande prestígio no seu tempo, um grande arquiteto, um grande desenhador. Ele, encarregavam-no de projetar castelos. Os novos ricos tinham castelos feudais no Reno. Haupt é autor de vários projetos desses, mas tinha andado pela Europa, por muitos países da Europa, tinha vindo a Portugal e tinha-se apaixonado por Portugal. A tese de doutoramento de Haupt é sobre o Renascimento em Portugal, sobre a segunda metade do século XVI. Bom, e, portanto, o nosso jovem Raulino está na Alemanha e é aluno de um grande e prestigioso arquiteto alemão que está apaixonado pelo que diz que viu em Portugal. Raulino acaba os seus estudos, cerca de 18 anos, em 1897, volta a Portugal, ainda é um ano de progresso material, ainda se estão a fazer comboios e pontos e estações e cidades novas, mas já é o ano em que o grande Silva Cordeiro escreve A Crise, uma crise mais moral do que outra coisa. Já há movimentos operários, porque o grande progresso fez nascer classes operárias e, sobretudo, a ideia republicana está em plena expansão. Estou-lhes a falar de 1897, como veem, é 7 anos depois de 1890. 1890 é o ano terrível do ultimátum. O ultimátum, um vexame inglês, uma afronta que pôs em pé e realmente indignadamente toda a consciência nacional. Eu não sei ao certo quando é que o sentimento patriótico, o nacionalismo, se torna um sentimento dominante do nosso país. Agora, uma data extremamente importante é esta, 1890. Em 1890, toda a gente é contra a Inglaterra. Eu estou-me a lembrar de uma famosa ode do poeta Guerra Junqueiro. Ó bêbada Inglaterra, ó cínica impudente, que tens levado tu ao negro e à escravidão, chitas e hipocrisia, evangelho e aguardente, repartindo por todo o escuro continente a túnica de Cristo em tangas de algodão. É este sentimento republicano, nacional, que se vai traduzir exatamente nessa altura num hino, olha, num hino que todos hoje sabemos de cor, mas em cujo sentido a gente não repara. Reparem, dos meus queridos telespectadores, a grande maioria já recitou, se calhar em sentido, numa formatura, um poema. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Isto é um hino nacionalista, era um hino que se cantava em 1890 por protesto contra o ultimátum e que foi adotado pelos republicanos, porque os republicanos tiveram a inteligência de pôr do seu lado o ideal patriótico. Bom, é isso que se respira em Portugal quando, em 1897, Raulino volta dos seus estudos na Alemanha. Ele começa a viajar, vai para o Alentejo, anda à procura das tais coisas que entusiasmaram o seu mestre Haupt. E quanto às ideias políticas que nessa altura dividem o país, ele define uma posição da qual nunca se afastou.
eu compreendo perfeitamente. Ele diz que não é político. Ele não é nem republicano nem é monárquico. Ele é simplesmente português. Os partidos dividem e a nação une. O que é preciso é trabalhar todos em conjunto para conseguir que esta comunidade, que é a nação portuguesa, progrida bem em frente. E é isso que ele diz, e a sua contribuição é para levar os portugueses a viver em casas portuguesas. Ele tem um forte sentimento do atraso de Portugal em relação à Europa, que ele conhece muito bem, onde ele se formou praticamente, e é isso que ele quer acabar. Acabar com os chalés, acabar com os revivalismos, estavam na moda no tempo dele os revivalismos. Bom, revivalismos era fazer construções que lembrassem um tempo passado. Creio que todos os senhores telespectadores já viram aqui em Lisboa a Estação do Rossio. Bom, sabem que aquilo é feito já no tempo dos comboios, portanto no último quartel do século XIX. Bom, pois aquilo pretende ser, imaginem, manuelino. Estamos no século XIX, a construir como no tempo do rei Dom Manuel, no século XVI. Isto é um disparate completo. O nosso grande poeta Junqueiro nem dizia manuelino, dizia que era o estilo manuelinho, para mesquinhar. Chamava-se o neo-manuelino. Bom, mas havia quem preferisse o neo-românico, mais sólido, mais pesado, e havia quem preferisse o neogótico. Mas eu acho que não queria dizer mal de Raulino, mas penso que um dos pecadilhos dele foi ser um bocado neogótico. Reparem nesta sala em que estou a falar, estes arcos são perfeitamente góticos. Isto é um neogótico pastiço. Neogótico, cá embaixo já é tudo forrado de azulejo. Bom, o azulejo é realmente um material de uma invenção portuguesa, de certo modo, do século XVII. Portanto, o neogótico do século XIII ou XIV, com a azulejaria do século XVIII. Mas isto vai ser a obra de Raulino. Vai ao passado buscar elementos que lhe dão uma inspiração para aquilo que ele considera o gosto português. Há um gosto português. Esse gosto tanto faz que esteja no românico, como no gótico, como no manuelino, como no barroco. Portanto, qualquer que seja o século, ele pega naquilo que acha bonito e reúne para conseguir aquilo que ele chama o gosto português. Bom, e é assim que surge o estilo próprio de Raulino, que aliás começa muito cedo, muito cedo. Ele já lhes disse, ele volta aqui em 97, com 18 anos, e poucos anos depois, ele já se atreve a concorrer com um projeto próprio para o pavilhão que Portugal deve apresentar na Exposição Internacional de Paris. Que é curioso, é que lá está a grande chaminé, que ele copiou do Palácio de Sintra, lá estão as gelosias, à maneira alentejana, lá estão o balcão, à maneira da beira. Há aqui um conjunto de elementos portugueses e dava este conjunto que não é desagradável. Bom, mas não foi aprovado. Não foi aprovado. E chegou em segundo lugar, acharam que o rapaz tem interesse, mas aprovaram antes, em vez disso, um projeto do Ventura Terra que também não me parece melhor do que este. Mas o jovem Raulino recebe rapidamente encomendas e em muitos pontos do país há obras dele. Olhem, logo em 1902 faz esta casa, é a Casa de Santa Maria, aqui em Cascais. No ano seguinte, a Casa da Comenda. A Casa da Comenda, que está perto de Setúbal, e é uma das coisas mais bonitas da região, sem dúvida. Depois, outra coisa, o Jardim de Escola João de Deus, ali no centro de Lisboa, dentro do seu Pedro Nunes, é obra dele. Olha, e o Cinema Tivoli, fica na Avenida, é obra dele. É glorificado por toda a gente e por todo o país. As pessoas gostam de ter uma casa estilo Raulino. Então surgem
aquilo que eu chamo os raulinoides. São os aprendizes, às vezes uns puros amadores, que desenham aqueles telhados, aqueles gradeamentos, aqueles balcões, coisas que não têm harmonia nenhuma, mas enfim, dizem que são casas à antiga portuguesa. Devo dizer que o próprio Raulino sacrificava muitas vezes o funcional ao decorativo. Eu estou aqui a falar numa sala feita por ele. Peço que reparem naquela lareira. As pedras da lareira foram desenhadas por ele e os azulejos foram escolhidos por ele. Portanto, é claro, numa lareira assim, podem ter a certeza de que nunca ninguém conseguiu acender o lume. Aquela lareira não servia para aquecer. Mas nesta mesma casa, lá embaixo, está uma chaminé. Eu peço que reparem naquela chaminé. É uma chaminé gigantesca, levanta-se nos ares. Mas a chaminé não tem nem forno, nem lareira, nem fogo. A chaminé era puramente decorativa. Bom, isto hoje impressiona negativamente, claro. Hoje nós não fazemos coisas só para parecer. Bom, e daí as críticas começaram a levantar-se ao estilo raulino. As coisas criam-se mais funcionais, mais para servir, mais de acordo com a utilidade que iam ter. Bom, é claro que, entretanto, a obra de Raulino foi envelhecendo. Recordo que na Grande Exposição do Mundo Português de 1940, Raulino já não teve um papel de relevo. Quem lhe encomendou o pavilhão foi o Brasil. O pavilhão do Brasil ainda é dele, por sinal que é uma obra de um tipo completamente novo, mostra que ele estava a tentar adaptar-se às exigências estéticas do seu tempo, mas a ele encomendaram só a aldeia portuguesa. Era uma aldeia com casinhas à portuguesa das várias províncias do país. Porque, entretanto, tinha surgido na arquitetura o novo ídolo, que era o francês de origem suíça, Le Corbusier. Agora a arquitetura já não tem estes efeitos, estes remates, estes labirintos interiores. Não, a arquitetura é toda despojada, corrente, corredores. As casas são colmeias para alojar pessoas. É claro, é uma vida nova que surge com um tempo novo. Raulino tinha vivido a sua época, mas dentro dela tinha, com uma coragem enorme, sido um verdadeiro apóstolo. Além de desenhar, de projetar, ele desenhava muito bem. Escrevia. Tenho ali um livro em que se enumeram 204 artigos de doutrina que ele escreveu nos grandes jornais de Lisboa, sobretudo no Diário de Notícias, mas muitos no Diário de Lisboa. Que pena que esses artigos não sejam coligidos num volume. Tinha há um livro, A Nossa Casa, que havia em todos os lares, eu recordo, era pequenino, e o meu pai tinha esse livro. E eu próprio, não escondo, toda a vida fui seduzido por essa ideia de uma casa do Raulino. Eu e toda a gente. Acho que essa cantiga dos anos 40, não sei, não me recordo como começava, mas talvez sejam 4 paredes caiadas e um cheirinho alecrim. Bom, uma casa portuguesa com certeza é ainda uma canção que se inspira nesse gosto no ar que seja verdadeiramente português. Nessa batalha, uma batalha que o tempo apagou, o nome de Raulino não pode ficar esquecido.